Eu estou aqui pensando. Tá aí Estou pensando. pensando nisso que tu falou. Certo. Bom, por que eu tô falando isso? Porque se a gente achar que o sabotador, ele é um amigo nosso, porque ele traz essa assertividade, essa preocupação, esse senso de qualidade, isso, aquilo e aquilo outro, a gente não vai querer matar ele. E o nosso objetivo é enfraquecer ele para que ele ou deixe de existir ou exista igual o cometa Harley. Passa de não sei quantos em quantos anos. O nosso objetivo aqui no grupo é isso, certo? Fez sentido até aqui? Sim. Tá tendo uma pergunta. Claro. Esse sabotador é a mesma coisa que o ego? Pegou. Tem teóricos que falam, né, que o sabotador equivale à mente do ego. Então é como se o ego fosse um personagem, né, humano, e que ele tivesse uma mente, né, um processo mental semelhante ao nosso. E o ego, ele cria muros, né? Então, assim, uma pessoa que ela tá com o ego ferido, ela ou não aceita elogio, porque ela não precisa disso, ou ela requer muito elogio, muita atenção, muito cuidado, porque ela é a bambambam e chega até uma soberba. Enfim, existem inúmeras opções aí que ferem o ego de alguém, né? Então, é como se esses sabotadores, eles fizessem parte do nosso ego. E aí, se você não consegue desprender do ego, então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Como eu sempre fui a solucionadora de muitas pessoas, né? Eu sempre fui boa de dar palpite, né, na vida alheia. Ai, faz isso, não faz isso, vem por aqui, faz assado, tarará. Eu ganhei um status de solucionadora, de foda, de incrível, de perfeitinha. Então, eu não podia nem escolher diferente, ser diferente, porque o que essas pessoas vão pensar? Essas pessoas, a minha família, meus amigos, né? Enfim. E aí, para eu trabalhar isso, eu tenho que aprender a não ser essa pessoa. Eu tenho que abrir mão desse status de solucionadora. E isso vai envolver justamente o meu ego. Por quê? Porque vai envolver meu status. Então, eu vou dar um exemplo mais factível. Minha mãe sempre falava, estuda para você ser alguém na vida. Aí eu virei o quê? A doida dos cursos. Aí o meu sabotador mais alto é o esquivo. O esquivo, ele sempre busca a satisfação na próxima coisa legal e desvencilha, né, do que é ruim. Então, se tá ruim aqui, eu vou buscar uma oportunidade melhor, eu vou fazer alguma coisa melhor, eu vou assistir uma aula melhor, enfim. Ele não se permite sofrer, né, não se permite ficar no ruim. Aí, eu sou a doida dos cursos, certo? Sai fazendo curso adoidada. Às vezes eu até matriculo em curso que eu nem não faço, porque é humanamente impossível cumprir toda a carga de cursos que eu me matriculo. E aí, eu chego lá na frente, e aí eu sou a Maria Clara, que tem 5 pós-graduações. Você entende que isso me dá um status? Faz sentido para todo mundo? Isso me dá um status acadêmico? Sim. Sim. Faz sentido. Aí, Mas ele também é um peso. Exatamente. Eu tenho esse peso. Por quê? Porque se eu parar de estudar, como que eu vou conseguir honrar esse status acadêmico, intelectual, erudito e o caramba? Se eu falar errado como eu falo aqui, ou se eu falar palavras vulgares, isso também vai num ponto incoerente com o status que eu projetei e que as outras pessoas também esperam de mim. Se eu quando eu faço isso, então eu gero essa incongruência. E aí eu tenho que ter um ego trabalhado ou em andamento de aprender a lidar. Tudo bem, eu quero ser a pessoa que fala errado. Eu quero ser a pessoa que fala meu mineirês, mesmo tendo minhas 5 pós-graduações e inúmeros outros cursos. E aí eu tenho que sustentar isso, porque eu vou perder meu status. Falando, nossa, mas
essa menina, essa caipirona aí, não sabe de nada. Quem não sabe das minhas 5 pós, vai falar assim, nossa, essa caipirona aí, essa menina que fala errado, fala tudo puxado, com esse sotaque carregado. Essa menina não é ninguém. Mas não sabem da minha capacidade cognitiva ou dos certificados que eu já tenho nessa vida. Então, os nossos sabotadores, eles é como se eles fossem, tipo assim, um alimento para o nosso ego, certo? E aí, para a gente vencer eles, um passo importante também é trabalhar o ego. Por quê? Porque você vai ter que descer de um pedestal que você se colocou. Ou então, para quem tem, né, quem não tem a necessidade da independência e se colocou lá num pedestal, você vai ter que aprender a não depender dos outros, por exemplo, para quem tem a necessidade de motivação. Por quê? Porque o vítima é o coitado. Nossa, coitadinho dele, vou pegar na mãozinha dele para ajudar ele. O prestativo, por outro lado, ele é o bonzinho. Nossa, tadinho dele, ele faz tudo para ajudar todo mundo. Você imagina quando o prestativo fala assim, não vou te ajudar. Você imagina o choque que isso dá nas outras pessoas. Ou quando o prestativo ele não é proativo, porque normalmente o prestativo, ele que busca o serviço. Nem sempre as pessoas vão até ele, mas ele vai até o serviço, com gosto de ir até o serviço, né? De fazer alguma coisa por alguém, para ter esse status de bonzinho, de salvador. Imagina para ele perder no ego dele, que ele não tá sendo bonzinho mais. O negócio muda, né? Fez sentido até aqui? Sim. Ótimo. Muito. Bom, então vamos lá. Já que a gente já sabe agora, então, que a gente tem esse inimigo, que esse inimigo ele traz um custo emocional para os resultados que a gente gera, agora a gente vai para uma tática de observar e rotular. Qualquer pensamento, então, passou pela mente ou sentiu no corpo todo, você vai dar um nome para ele. Então, lembra quando eu pedi para vocês darem um nome para o crítico de vocês? Então, o crítico ele é o pai de todos, ele é o líder da gangue ali dos sabotadores. Lembra que eu pedi para todo mundo dar um nome? A gente pode falar tanto com ele, com esse nome, quanto a gente vai poder falar com o nome específico do que você observar. E aí eu vou dar o exemplo. Por exemplo, toda vez que passar na sua cabeça assim, acho que não sou capaz de fazer tal coisa. Aí, quando você acha, é você, certo? É como se você estivesse falando para você mesmo. Eu acho que eu não sou capaz. Quando você usa essa frase. Só que, por exemplo, o meu crítico chama cuzão. É diferente eu falar eu acho que eu não sou capaz do que eu falar assim, eu acho não. O cuzão acha que eu não sou capaz. Você entende como que agora eu já saí do contexto? Agora já não sou eu mais. Agora é o sabotador. Então passou o pensamento, nossa, não vai dar certo. Não. O controlador acha que não vai dar certo. Desassociar, né? Exatamente, você vai desassociar e você também vai começar a questionar essa crença do teu sabotador. Por quê? Porque você tem que tirar o teu corpo fora disso. A expressão é essa, tirar o corpo fora. Por quê? Porque se você fala na primeira pessoa, né, você está associando você àquela crença. Então, acho que eu não sou capaz. Não, você não realmente. Então, se você acha, você pode ter certeza, né? E aí, você coloca o crítico ou o nominho do sabotador mesmo. Não, eu acho que a vítima acha que não é capaz. Mas como eu não sou a vítima, eu sou capaz. Então, por exemplo, vou morar sozinho, uma coisa que normalmente vítima não faz, porque vítima depende de pessoas, né? Ou se ela mora sozinha, ela tá sempre mais grudada com pessoas do que longe. E aí fala assim, nossa, eu não sou capaz de morar sozinha. Aí você fala assim, não, a vítima acha que não pode morar sozinha. Eu sei que eu posso. E isso te encoraja a agir diferente.
Estamos juntas até aqui? Sim, meu Deus do céu, caiu uma ficha enorme aqui. Ai, que legal! Que legal! Quando eu escutei isso, eu nem Parece, dei tanto crédito. Pode falar. parece tão fácil, assim, quando tu falou, só que não é eu, né? É o sabotador, é o cuzão que tá É. E aí, tipo, tem quando que você for falar. praticar, né? Exatamente. Tem que praticar, tem que autopoliciar. Por quê? Porque é o tempo todo a gente faz decisões. Até esqueci o nome do artigo que fala que a gente faz milhares de decisões ao longo da vida. Então você imagina, cada decisão que você for tomar, ou cada passo que você der e tiver esses pensamentos, e aí você paralisa. Ou você recua, você esquiva, você impõe para outra pessoa aquilo que é seu. E aí, toda vez que isso for acontecer, você para, respira, aperta os dedos, por exemplo, e associa mais uma técnica. Olha, o crítico acha que eu não sou capaz, mas eu sou capaz. Oxigena esse cérebro, respira fundo. Então, beleza. Agora que eu sei que eu sou capaz, né? Como se diz, meio que fazer aquele aquecimento do boxe, né? Agora que eu sei que eu sou capaz, alonga e vai e faz e acontece. E aí teu resultado começa a ser diferente. Porque a tua mente pode mentir, mas teu resultado não. E aí, o que adianta ser a certinha, moralista, religiosa, catequista, não sei o quê, sabe? A perfeitinha. Se o teu resultado tá uma bosta, tua vida tá uma tristeza que só. Às vezes pros outros você tá rindo de orelha a orelha. Mas a tua vida tá triste, tá vazia. Você queria ter alguém, só que aí você não conseguiu ter alguém. E aí você também não pode falar pros outros que você queria ter alguém. Ou então você queria estar numa carreira, nada a ver, uma carreira artística e tá numa empresa. Ou o contrário, às vezes você, né, tá numa carreira artística e você fala assim, nossa, mas sei lá, eu queria trabalhar no ar-condicionado todo dia, de tal a tal horário. Mas você não teve coragem de honrar aquilo que você queria. Por quê? Porque você foi por um processo que você não conseguiu desassociar, né? A Karina trouxe a palavra certinha, desassociar o que é você, o que corresponde à sua essência, o que está conectado ali com o seu sábio, com o seu eu divino, do que aquilo que é externo, aquelas expectativas que pessoas colocaram sobre você, qualquer outra situação também que possa ter vindo a acontecer na sua vida. Então, a gente tem que desassociar. E essa frase é uma frase muito legal. Toda vez que você perceber, nossa, eu sou burra. Não, o crítico acha que eu sou burra. Eu não sou burra, eu sou capaz. E aí você desafia essa crença. Então, se o crítico acha que eu sou burra, não, eu sou capaz. O crítico acha que eu não vou dar conta? Não, eu sou capaz, eu dou conta, eu sou corajosa. E aí você desafia isso. Ou então você pergunta por quê. Então, por exemplo, o meu sonho é ter uma empresa. Mas aí muitos familiares faliram. Aí eu acho que se eu abrir uma empresa, eu vou falir também. Eu falo, não, vamos imaginar que eu não tenho essa clareza toda. Então, não posso abrir uma empresa. Mas por quê? Porque você não é capaz de abrir uma empresa. Se você abrir uma empresa, vai falir. Pronto, essa era a crença do crítico. Aí eu falo assim, não, crítico, você acha que se eu abrir uma empresa eu vou falir. Mas eu não acho isso. Eu sonho em abrir uma empresa. E porque aconteceu com meus familiares, não significa que vai acontecer comigo. Eu posso contar com um consultor, eu posso ter uma reserva de emergência, eu posso fazer um estudo de mercado antes, eu posso, enfim, listar, né, um tanto de coisas para que essa coisa ruim não aconteça com você. E se ainda perseverar essa crença ruim, esse sentimento ruim, você lista tudo de ruim que pode acontecer. Se eu falir, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ter que morar com meus pais, ou com meu irmão, ou etc, etc. Eu vou entrar em crise em relacionamento, eu vou ficar doente, porque eu vou ficar preocupado.
Enfim, aí vai listando tudo de ruim que pode acontecer. Aí beleza. Aí depois você vai dar um plano de ação para isso. Então, se eu falir, no pior dos casos, se eu falir e eu ficar sem dinheiro, eu vou vender sorvete na praia. Eu vou, sei lá, fazer brigadeiro e vender nas universidades. Eu vou não sei o que, não sei o que. Entende uma linha de raciocínio para quem, principalmente para quem é mais racional? Entende que tem um caminho? Pode falar, Regiane. Então, na verdade, pelo que eu estou entendendo, o crítico nada mais é do que a nossa crença limitante. Ele carrega as nossas crenças limitantes, porque a voz dele é o conjunto de todas essas crenças. Por isso até que eu pedi para vocês descreverem essa voz. E aí, se você for perceber, é uma voz masculina, é uma voz feminina? Ela lembra alguém? Se for uma voz feminina, ela lembra sua mãe? Ela lembra sua avó? Ela lembra sua tia? Ela lembra sua irmã? Ela lembra tua professora? Quem que ela lembra? Para você começar a chegar lá na raiz e fazer as pazes disso. Entende? Porque o crítico, né, ou todo esse processo de sabotagem, lembra que é para te proteger? Então, para te proteger, ele vai te privar de outras experiências. E aí, quando ele te priva de outras experiências, o que acontece? Ele fez a missão dele. Ele tá de parabéns. Ele honrou esse conhecimento, essas crenças que ele tem. E essas crenças foram implantadas na gente, né, por pessoas ao nosso redor, pelas experiências de vida que a gente teve. Né? Não tem como, por exemplo, eu saber o que é gastar R$1 milhão, porque eu nunca gastei ainda R$1 milhão. Né? Para quem chegou atrasado, eu falei que uma amiga e mentora minha, ela apresenta um problema difícil que ela está passando, coitada dela. Ela não sabe se ela viaja para a Europa na primavera e se ela vai para a Grécia ou para a Espanha. Olha que problemão. Olha que delícia de problema de se ter, né? E aí você pensa, como eu não tive dinheiro para ir na Europa, muito menos eu pensei em ir para a Grécia ou para a Espanha, é um problema que eu não tenho como eu ter porque eu não conheço aquilo. Aí, por exemplo, esse meu crítico, ele nunca vai pensar numa hipótese dessa. Por quê? Porque ele não tem esse conjunto de crenças. Talvez, muito pelo contrário, ele pensa assim, nossa, mas você nunca vai para a Europa. Quando alguém escutar, né? Quando eu escuto ela falando, se o meu crítico ele tivesse nesse padrão de escassez, eu, nossa, rapaz, nunca vou ter um problema na vida desse. Nossa, jamais que eu vou ter dúvida se eu vou para a Grécia, se eu vou para a Espanha, né? Então a gente precisa ter essa atenção, esse policiamento, para quando vir o pensamento ou o sentimento, a gente desafiar, né? Ou questionar para a gente desafiar esse contraponto. E aí, assim, é treino. Ai, hoje apareceu, eu percebi, eu consegui. Hoje apareceu, eu percebi, mas eu não consegui questionar. Eu não consegui desafiar. Eu ainda não senti que eu sou capaz. E aí entra o outro grupo. Quem é o grupo mais sentimental? Quem tem na personalidade, que não é o nosso foco de estudo aqui, mas quem tem a personalidade que ela é mais sentimental, que ela é mais doída no corpo, que ela não organiza um processo racional, né? Igual eu disse, ó, se isso, faça isso, se assim, faço isso, se acontecer isso, faço isso. Para quem é racional, essa atividade tranquiliza, acalma, cessa, né? Corta esse processo de sabotagem. Mas para quem ela é mais emocional, isso vai ajudar, mas não vai resolver, porque o corpo ainda vai estar sentido, né? O coração ainda vai estar angustiado. E aí entra o processo de questionar, para ir fazer essa rota reversa. Quem me falou isso? Quando que eu escutei isso? Ah, foi minha avó. Por que a minha avó falava isso? Ah, isso é dela, não é meu. E aí você vai começando a separar o que é teu, o que é do outro, para você
começar a botar para fora isso. Então, tipo assim, ó, então eu vou abrir essa mochilinha aqui, e aí nessa mochilinha de crenças, essa crença que eu tô carregando, mas ela não é minha, ela é da minha avó. Aí você tira do teu repertório emocional ali, fala, toma, vó, é tua, não é minha, não me pertence. E aí você vai fazendo esses processinhos, um a um, para você deixar a tua mochila só com as tuas crenças, só com o que é teu. E só o que faz sentido. Porque se a gente começar a questionar muito, a gente vai ver que a gente tem crença que não faz sentido nenhum. Aí você deixa de enriquecer porque você acha que dinheiro é sujo. Quem aqui, quando criança, a mãe falou assim, não põe moeda na boca, você pôs a mão no dinheiro, lava a mão, dinheiro é sujo. Quem aqui escutou, abre o microfone e fala eu. Eu. Já teve uma pessoa que achou o eu aí, ó. E aí, se você acha que dinheiro é sujo, como que você vai conseguir atrair dinheiro? Você é sujo, véio. Você não quer ter desarmonia. Você precisa ter coerência, então continua pobre. Ou então você faz muito dinheiro, o dinheiro vai embora rapidinho. Você não consegue enriquecer. Pode ser aquela pessoa que, sei lá, se ganhar 10 mil, gasta 11, 12. Se ganhar 1 milhão, né? Se receber 1 milhão, já tem uma dívida de 1 milhão e 200, né? Porque dinheiro é sujo. Então não faz sentido ter. E isso se aplica para tudo. Porque pai e mãe é sagrado. Aí endeusa. Aí como se tudo que o pai e a mãe falou, mesmo que não faça sentido nos dias de hoje, segue à risca. Por quê? Porque pai e mãe é sagrado, né? Relacionamento, seja independente, não depende de homem. Aí cresce lá uma Atena guerreira. Isso eu tô falando da minha história, viu, gente? Se servir pra vocês, que bom, mas né, é a minha história. Aí cresce lá uma mulher toda forte, toda empoderada, toda decidida, que não dá espaço pra homem bom chegar. Aí só atrai homem banana. Por quê? Porque uma banana, a mulher zona empoderada, manda e desmanda, né? E logo também perdeu o desafio e vai pro próximo homem. Então são coisas que a gente escuta, são coisas que a gente assimila como verdade e que não necessariamente precisa ser assim. Por que depender de homem é ruim? Por que o dinheiro é sujo? Qual dinheiro que é sujo? É a cédula que circulou? Mas eu posso ter dinheiro de outra forma? Se eu não for depender de homem, mas o homem ele é um inimigo? Ou o homem pode ser um parceiro? Né? Meus pais são preciosos, mas será que eles são deuses? Será que tudo que eles falam realmente é aquilo? Porque eu entendo que o pai e uma mãe quer o melhor para o filho. Mas às vezes o que o pai e a mãe querem é diferente. Por exemplo, minha mãe queria que eu fosse médica, meu pai que eu fosse concursada do INSS para ganhar 7 mil reais por mês. E isso para eles é querer o melhor para mim, mas será que isso realmente ia ser o melhor para mim se eu fosse médica hoje? Tendo a angústia de ver gente machucada que eu tenho, tendo a dor, parece que eu sinto a dor da pessoa às vezes. Será que isso ia ser bom para mim? Ou ser uma concursada, ter todo dia que acordar no mesmo horário, bater ponto no mesmo horário, fazer as coisas no mesmo horário, será que isso realmente ia ser o melhor para mim? Então, até onde que as nossas crenças, elas estão ajudando e até onde as nossas crenças nos prejudicam. Fica a reflexão aí para vocês. Fizemos todo mundo até aqui? Sim, interessante. Interessante, fez sentido, mexeu, caiu ficha, conta aí um pouquinho. Sim, irritou. Tô de cara feia. Vocês lembram aquele botãozinho da MSN que era lá chamar a atenção, aí chacoalhava tudo? Aham. Fez isso? Fiz. Deu vontade de sair. Hã? Deu vontade de sair da aula, mas eu preciso ficar. Isso aí, muito bem. Fique que ainda vai ter mais esse balãozinho, viu? Tá. Ainda vai dar mais uns sacodes. Tá. Só fiquei pensando aqui, quanta coisa errada que eu fiz na vida, já. Isso deveria ser uma disciplina de lá quando a gente era pequeno. Aham.
Quanta coisa que eu Delícia. fiz errada, como eu sou burra. Ai, eu sabotador. Opa, Meu vou Deus. te dar uma segunda chance, Karina. Repete a frase. Que é? Que frase? Qual foi a última frase que você me disse antes do meu opa? Eu sou burra. Então, repete, corrigindo já. É meu crítico, não sou eu. É meu crítico. O Então, nome fala a dele, frase certa. eu mudei agora o nome dele. Não é mais lindo. Ah, Agora é Christ. Christ. Cristi? De crítico. Christ. Ah, Vai Cristi. ficar aqui Tá, até escrito no meu então caderno. faz a frase. No lugar dos X aí, põe o nominho dele. Tá. No lugar do. O Cristi acha O que eu Christ. sou... Peraí, o Christ acha que eu sou burra, mas é ele que é burro. Tá Muito certo? bem. Não Aí, é eu que muito sou burra. bem. É ele que é burro. Isso aí, muito bom. Aí, ó, viu? É pegar no pulo. Isso é policiar. E às vezes é mais fácil a gente policiar o outro do que policiar a gente, né? Então, na hora que ela falou assim, eu sou burra, eu, opa! Como se diz? É aquele botão vermelho de sirene piscando aqui, né? Por quê? Porque é mais fácil eu identificar nela do que eu identificar em mim. Mas a partir do momento que eu treino nela, eu também vou ser capaz, na hora que eu falo assim, nossa, que burrice, Maria Clara, você é burra. Opa! Não, eu não sou burra, não. O cuzão acha que eu sou burra. Eu não sou burra. Entenderam como que o negócio funciona na prática? Sim. E Karina, conta pra gente, na hora que você refez a frase aí, ó. O Cristi acha que eu sou burra, mas eu não sou burra, não. O que você sentiu? Eu pensei assim, ó. Então, aquela época que não é muito tempo, né? Não era eu que estava fazendo as coisas erradas. Era A gente dessa tem que. forma que eu pensei, fui sincera também. Aham. Tipo, eu E tava aí tirei o meu Pode corpinho, falar. tirei meu corpinho. Quem fez tudo errado não fui eu, foi o Cristi. Aham. Foi o Cristi que te influenciou a fazer. Mas você fez. Fiz, mas foi a culpa do Cristi. Foi ele. Ok. Eu vou, Vamos jogar a culpa no Cristi, mas a gente fez. eu vou dominar ele. Isso aí. Gostei da Agora ele é atitude. masculino. Antes ele era feminino, agora é masculino. Isso aí, ó. E é normal, gente. A gente pode ser que a gente aprofunde mais e fala, não, não era isso, é isso. Não era assado, era assim. Tá. É super normal essa mudança acontecer, tanto pelo aprofundamento quanto pela atenção que a gente vai dar no detalhe. Ok? Então, já que estamos até aqui, agora a gente vai fazer a atividade de renomeação. Eu queria ver uma forma. Eu acho que agora cabe. Coube aí todos os quadradinhos na tela? Sim. Tá. Então vamos lá. Essa daqui é a matriz. É a primeira tabela que eu apresentei para vocês. Os nossos 9 sabotadores cúmplices, né? O controlador, hiperrealizador, inquieto, insistente, prestativo, hipervigilante, esquivo, vítima e hiperracional. Eles são os 9 sabotadores cúmplices do crítico, tá? E aí, eles agem por motivação, então essa primeira linha aqui, ó, motivação, independência, aceitação e segurança. E cada uma dessas motivações tem estilos diferentes. Então, temos o estilo afirmar, conquistar e evitar, certo? Cada sabotador, ele corresponde a uma motivação e uma afirmação, e um estilo. Então, o controlador, ele precisa, né, ele faz o que faz, ou seja, ele exige, né, ele afirma, porque ele tem a necessidade, a motivação de independência. Independência dá limite. Então, lembra que a Regiane falou assim, olha, eu precisei ficar comigo mesma, me afastar. Eu dei limite para as pessoas. Lembra? Sim. É por isso. Mas, Regi, no seu caso, não foi processo de sabotagem não, tá? Só para você ficar tranquila. É mais para justificar
o comportamento, tá bem? Tá. Ótimo, então vou seguir aqui. Van Antunes, quando você disse que você queria fazer parte, porque você estava, né, chateada e com raiva e angustiada aí porque você sentia que você não fazia parte, qual que é o nome dos 3 maiores sabotadores? Você consegue dividir com a gente? Os meus. Opa, peraí. Os meus 3. Tá carregando aí pra ti? Os meus 3 deram iguais, tá? 6,5 todos. Hiperrealizador, Tá. inquieto e controlador. O hiperrealizador, ele tem essa necessidade de fazer parte no sentido da aceitação. A motivação dele é ser aceito pelas pessoas. O inquieto é o quê? É o inquieto outro? O inquieto e o controlador deu igual os 3. E o controlador deu igual os 3. Tá. Então, o teu foi basicamente a primeira linha, certo? Isso. Normalmente, você é um tipo de pessoa mais exigente, mais mandona, mais dona da razão? Sim. Aí, então tá aí a resposta. Por quê? Eles estão se complementando porque eles têm o estilo, por mais que são motivações diferentes, eles precisam desse estilo de afirmar. Então a gente afirma como se assim, a minha verdade é a certa. O meu pensamento é o certo. E provavelmente, talvez até esteja certo mesmo, porque pessoas desse ponto têm essa habilidade de pesquisar, de refletir, né? Para realmente ser justo. E aí eles exigem. Então, tanto o controlador quanto o hiperrealizador e o inquieto, eles são exigentes. E aí vem, né, por exemplo, o controlador. Ele é um exigente que ele dá limite nas pessoas. Então, assim, eu vou controlar aqui para essas pessoas não ficarem perto de mim, porque ou eu lidero ou eu fico sozinho. Eu ser controlado não é uma opção. Quem tem o controlador alto aqui, fez sentido o que eu disse? Sim. É assim que funciona. Vamos para o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que faz muita coisa, por quê? Porque ela quer ser aceita, né? Então, a aceitação nada mais é do que uma conquista social. Então, a independência é dar limite, é afastar. Afastar, assim, não pega o termo afastar do evitar, mas é assim, distanciar. Deixar a pessoa ali e eu aqui. Eu não posso depender dela, eu não posso precisar dela. Talvez se ela precisar de mim, se ela for dependente de mim, é problema dela, mas eu, partindo de mim, não posso depender dessa pessoa, tá? A motivação independência, ela tem essa necessidade de dar limite para as pessoas. Até mesmo porque as pessoas não podem aproximar dela. Por quê? Porque se aproxima do independente e vê que ele erra, no caso do insistente, por exemplo, poxa, e aí, como é que vai ser? Se a independência do esquivo, né, de ficar pulando de atividade em atividade, fugindo do desagradável e tudo mais, se esse limite que ele dá para as pessoas for quebrado, talvez ele vai ter que ser profundo em uma coisa só. Então, por exemplo, um relacionamento. Se eu rompo esse esquivo num relacionamento, onde eu não posso ir para um próximo relacionamento, eu vou ter que ser profundo. E aí eu evito isso, eu afasto isso, a minha atenção disso. Então é como se você tivesse essa necessidade tão latente que você comporta dentro desses estilos, tá? Vamos para mais um exemplo. O inquieto. O inquieto é aquele que faz bastante coisa e que ele nunca para, né? Como se ele tivesse lá o polvinho, né? Ele tem várias mãos. E o inquieto, ele, na verdade, a motivação dele é segurança. Então, ele está fazendo tudo o que ele está fazendo, ele está sofrendo lá pelo futuro. Por quê? Porque ele precisa de segurança. Só que ele
talvez ele não reconhece que ele precisa de segurança. O que difere o inquieto e o esquivo, por exemplo, né, e eles estão em pontos de certa forma diferentes, mas notem que eu coloquei cores parecidas com eles, né? Então, ó, afirmar e independência tá em amarelo, conquistar e aceitação em vermelho, evitar e segurança em azul. Então, o amarelo com o azul dá verde, tanto no esquivo quanto no inquieto. Vocês conseguiram notar isso? As cores estão bem fraquinhas porque são todos tons pastéis. Então, não vai dar um destaque muito grande. Mas dá para ver isso? Dá. Que tem essa diferença? Ótimo. E é justamente por isso. Por quê? Porque eles até podem se parecer. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas tá difícil de saber um sabotador. Qual que é o sabotador? Aí eu trouxe esse esqueminha para ajudar, tanto em cores, quanto também em palavras. Nossa, mas eu não sei se eu sou controladora ou se eu tô mais pro lado do inquieto. Aí você vai se perguntar assim, qual que é a minha necessidade? Qual que é a minha motivação? Eu dar limite para essas pessoas, eu ser independente dessas pessoas, ou eu buscar uma segurança. No fundo, eu tô agindo desse jeito, eu tô sendo intransigente, tô sendo meio comandante, talvez até meio ríspida, né? Tô sendo impositiva, mas o que eu tô buscando lá no fundo? Eu tô buscando dar limite e afastar as pessoas, ou eu tô buscando uma segurança para mim e talvez para os outros? Segurança. E aí você vai conseguindo entender as diferenças que são sutis, tá bom? Vamos para a segunda linha ali, ó. O conquistar é aquela pessoa, é aquele estilo de ação que cativa. O que é o cativar? É o tratar bem, é o ter, assim, o tato, né, com as pessoas. Então, enquanto no afirmar é o eu, no cativar é o outro, ou talvez até o nós. E o vale também, o independência é eu, o aceitação é o outro ou o nós, tá? Então, o insistente, ele é perfeccionista, por quê? Porque ele não pode errar. Por quê? Porque se ele erra, as pessoas não vão, né, as pessoas que ele cativou, vão perder o interesse nele, ou vão descredibilizar ele, ou talvez vão se aproximar dele e vão ver que ele errou. E aí eu rompo o limite ali também. Tá fazendo sentido a gente estar cruzando assim? Ficou mais fácil de identificar? Eu posso continuar nessa linha de explicação? Sim. Sim? Maravilha. O prestativo, para mim, é o mais fácil de identificar. Por quê? Porque ele cativa a conquista social. Então, o aceitação é aquela pessoa que quer gerar uma boa imagem nos outros. Então, o prestativo, ele não é o bonzinho, o que faz tudo por todo mundo? Por quê? Porque assim ele consegue cativar, conquistar as pessoas e ele gera a imagem de boa pessoa, de bom cidadão, que é a conquista social. Então, ele consegue os dois, certo? E enquanto o hipervigilante, como que ele cativa as pessoas? Preocupando com os riscos. Lembra que o vigilante é aquela pessoa em alerta que está sempre procurando uma coisa para dar errado? Que pode acontecer de ruim? Uma catástrofe, um acidente, um avião cair, um carro bater, um guarda-roupa desmontar em cima da gente, um telhado destelhar, né? Uma casa destelhar. Lembra dele? Perdão, tossi em cima do microfone. O hipervigilante, então, o que ele está buscando? A segurança. Ele está buscando a estabilidade. E com essa busca incessante de estabilidade, ele consegue até cativar as pessoas. Por quê? Porque o azulzinho pode ser ou o outro, pelo outro, ou, como que eu posso te dizer assim, ó, o eu, você, o outro. Então, o que eu faço de independência, eu estou fazendo por e para mim. O que eu faço de aceitação, eu faço por você ou para que eu fique bem com você. O que eu faço por segurança é como se eu fizesse na minha necessidade
e que pode se estender ao coletivo. Então, no caso do hipervigilante, ele se protege e protege o outro, preocupando com tudo que pode dar errado. Ficou claro? Porque às vezes pode ser confuso mesmo. Se for confuso, eu vou pensar em uma outra maneira de explicar. É que é bastante coisa, né? Sim, sim. Ó, vou explicar a última linha para a gente fazer a nossa tarefa de renomear. E aí talvez vai ficar mais simples, porque a gente vai usar uns terminhos aí mais acessíveis, tá? Então agora vamos para a última linha. A última linha é o estilo evitar. O estilo evitar é tudo aquilo que afasta. Então, o esquivo, por que ele afasta? Porque ele quer ser independente. E aí, enquanto ele for independente, ele consegue pular de atividade em atividade para afastar o sofrimento, para afastar a tensão do que é desagradável, certo? A vítima, ela quer a aceitação, ela quer fazer parte desse grupo e ela quer que o grupo veja ela com bons olhos. E aí, como que ela evita? Ela evita a responsabilidade pelos atos. Ela afasta-se da responsabilidade para que os outros, né? Lembra? O outro olhe para ela e fala: nossa, tadinha dela, deixa eu ali ajudar a vítima. Coitadinha da vítima. Então ela se afasta da responsabilidade dela, dos atos dela, dos resultados que ela produziu, para ela ter esse amparo, esse afeto, né, esse carinho de outra pessoa. O hiperracional, por sua vez, né, azul, ele afasta o sentimento na busca da estabilidade. Por quê? Porque o pensamento é lógico e dá estabilidade, dá segurança, certo? Pensamento é um lugar que preto mais branco dá cinza. Emoção, preto mais branco, pode dar 50 tons de cinza. E aí, o hiperracional, então, ele evita o sentimento, ele afasta o sentimento, as emoções. E ele foca só na lógica, por quê? Porque a lógica é um lugar seguro, as emoções não. E aí, cada um deles tem um comportamento que se prejudica e que também pode se ajudar. Fez sentido até aqui? Eu sei que é bastante coisa. Mas deu pra gente recapitular? Meninas, pode abrir o microfone, por favor. Sim. Deu? Deu para recapitular. Maravilha. Ó, a gente tem nessa tela aqui 9 minutos. 9 minutos a gente não vai conseguir dar nome para os 9. Todo mundo ia ter que estar muito afiado para a gente dar os nomes de 9 minutos. Então, vou gerar aqui o nosso último link da noite, que nós já estamos acabando. Vou colocar aqui no grupo. No chat. Vamos lá para a próxima tela, para a próxima sala.